Aleluia. Queridos, essa é a terceira mensagem que a gente prega, cujo nosso foco está na nossa mente, na vida de pensamento. Então, há um texto que não podemos deixar de examinar, que é Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. O nome dessa mensagem é Conformados ou Transformados? Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos orar. Pai querido e amado, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso momento, conhece nossos medos, preocupações, ansiedades, aflições. Que teu Santo Espírito, nessa manhã, use essa palavra para que ela seja ministrada à nossa vida. Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que caiam as escamas dos nossos olhos, que nós entendamos a tua palavra e que nós pratiquemos a tua palavra, porque é assim que nós vamos experimentar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A melhor informação, queridos, que esse texto traz para nós, um texto bastante conhecido, bastante pregado, mas a melhor informação que ele traz aqui para nós, é que existe uma vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deixa eu aplicar isso aqui melhor. Existe uma vontade de Deus a respeito da minha vida, que é boa, agradável e perfeita. Existe uma vontade de Deus para a minha família, que é boa, agradável e perfeita. Existe uma vontade de Deus para a minha vida profissional, para a minha vida afetiva, para a minha vida financeira, que é boa, agradável e perfeito. E é muito bom saber disso, no meio das dificuldades que eu possa estar enfrentando hoje, no meio das lutas, das provas que eu possa estar vivendo hoje, no meio das aflições, como nós dizíamos há pouco. É muito bom saber que Deus tem uma vontade, porque essa vontade que é boa, perfeita e agradável, é para nós, é para você, é para cada um de nós aqui. Então é muito bom ficar sabendo, no meio do que eu estou vivendo hoje, que Deus tem uma vontade para essas situações que eu estou vivendo, que é boa, agradável e perfeita. Então, para aplicar isso mais ainda, eu lhe pergunto: qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Qual é a sua maior preocupação? Qual é a sua maior aflição? Qual é a prova que você está vivendo hoje? E como é que você se sente? Sabendo que Deus tem como resolver essa situação que você está vivendo de uma forma boa, agradável e perfeita. Como é que você se sente? Você que está no meio de uma luta, você que está numa prova, seja familiar, financeira, afetiva, profissional, como é que você se sente ao pensar e ao saber que Deus tem uma vontade a respeito dessa situação que é boa, perfeita e agradável? Como é que você fica? Como é que você fica? Assim, desse jeito que você está? Você está numa luta, está numa prova, está numa aflição, está numa angústia, e Deus fala com você: meu filho,
eu tenho como resolver isso de forma boa, agradável e perfeita. Como é que você fica com essa, que nem essa mosca morta que tu estava? Graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém, querido? Mas sabe por que a gente reage assim, como vocês reagiram? Porque a gente não acredita nisso. Sabe por que você ficou calado? Você não acredita. Essa situação que eu vivo, ser resolvido de uma forma boa, agradável e perfeita, fala sério. Na verdade, a gente não acredita que Deus possa resolver o nosso problema, a nossa situação familiar, a nossa situação financeira, profissional. Então, só de saber, queridos, que Deus tem uma forma de resolver essa situação de maneira boa, agradável e perfeita, isso gera fé no meu coração. Isso gera gratidão a Deus, uma esperança, um ânimo novo. Amém? Talvez o que a gente precise perguntar, o que é que eu faço, como é que eu posso, o que é que eu posso fazer para isso deixar de ser uma verdade aqui escrita na palavra de Deus, mas se tornar algo vivo na minha vida, algo que eu posso experimentar. O que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer? Vem aqui, querido, tem disposição de fazer alguma coisa para Deus resolver uma situação? Deus tem o poder para resolver, não tem? Você acredita nisso? Pelo menos nisso. Que Deus tem o poder para resolver? Acaso para Deus existe alguma coisa difícil? Não. Agindo Deus? Agora, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Né? Qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso colaborar? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer para isso se tornar verdade na minha vida? É uma porção de coisa que vocês estão dizendo, mas Paulo aqui nos dá, pela direção do Espírito Santo, ele nos pede duas coisas, ele roga, ele está rogando, ele está implorando, não é? Que a gente faça duas coisas, e aqui, querido, é a nossa parte, duas coisas que nós temos que fazer, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para ver uma solução, para ver um milagre, para ver a providência de Deus para essa situação da nossa vida. Primeiro lugar, é algo que a gente vai fazer com o nosso corpo, apresentá-lo como sacrifício vivo e agradável, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com esse corpo, significa que em algum momento vai custar algum preço agradar a Deus com esse corpo, com essa carne que eu tenho. Vai me custar alguma coisa, vai custar algum tipo de renúncia, algum tipo de disciplina, algum tipo de sacrifício que eu vou ter que fazer com o meu corpo. Mas isso vai agradar a Deus e vai me levar a experimentar a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. A gente podia desenvolver mais aqui em cima disso. Mas como o nosso propósito é a mente, são os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, porque Paulo aqui primeiro ele fala, primeiro apresentem o corpo como sacrifício vivo. Você hoje trouxe o teu corpo, não trouxe? Amém. Foi você que trouxe o corpo. O corpo não levantou e veio sozinho. Foi você que acordou e vou para a igreja e trouxe o corpo para a igreja como sacrifício vivo. Amém? Um corpo santo. Amém. Agradável a Deus. Amém? Mas em seguida Paulo nos fala, querido, ele nos pede uma segunda coisa, que nós vamos ter que fazer, nós é que vamos ter que fazer com a nossa mente. Amém? Ele fala, né? E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos, olha aqui, não vos conformeis, nós, mas transformai-vos, sou eu que me transformo, pela renovação da nossa mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita.
Por que, queridos, que eu tenho que renovar a minha mente? Por que eu tenho que renovar a minha mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Porque, queridos, sem renovação dessa mente, não existe mudança. Sem a renovação dessa mente, não existe transformação. Sem a renovação dessa mente, não existe crescimento. Não existe amadurecimento. Amém? Nós, quando chegamos a Jesus Cristo, nós viemos de uma vida do mundo, uma vida mundana, não é? Uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Só que hoje nós somos nova criatura, vivemos em novidade de vida. Amém? E aí a gente precisa renovar a nossa mente para uma mudança acontecer no nosso ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Amém? Porque nós éramos conformados com o mundo, segundo a educação que nós recebemos, segundo o que nós vivemos no passado. Hoje nós somos nova criatura, uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de agir, uma outra maneira de sentir. Quer ver aqui, querido? Quem aqui confessa que já roubou bala na loja americana? Chocolate também? Quem já foi fazer compra no mercado e foi comendo biscoito, e depois disfarçou e botou na lata do café? Quem é alguém aqui que já levou alguma coisa para casa sem querer? Quem aqui já recebeu dinheiro demais e disse, aleluia, glória a Deus? Você não dizia isso porque você estava no mundo, você não dizia essas coisas. Nós tínhamos uma maneira de viver, querido, segundo o mundo, segundo a educação que a gente recebeu dentro de casa, segundo a família que a gente teve, não é? Nós tínhamos uma maneira de pensar moldada pela nossa história de vida, pela história da nossa família, pelas situações que nós passamos, os desapontamentos, as decepções, os acertos, os erros, não é? E hoje, para mim experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu preciso renovar a minha mente. Amém? Porque senão, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sempre fui. Eu vou continuar conformado como o mundo, soltando palavrão como as pessoas do mundo falam, mentindo como as pessoas do mundo mentem, desonesto como as pessoas do mundo são, repetindo coisas que a nossa família nos ensinou, que a gente aprendeu, viu dentro de casa, a gente vai continuar. Então, se eu hoje quero experimentar a vontade de Deus para a minha vida, que é boa, agradável e perfeita, Deus precisa renovar a minha mente. Senão eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar na repetição, não vai haver mudança na minha vida, não vai haver a transformação na minha vida. O propósito de Deus é que nós renovemos a nossa mente. Porque você é nova criatura, para ter novas atitudes, novas iniciativas, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, nova maneira de agir, né? E aqui Paulo está falando isso. Não se conforme com o padrão que o mundo deu para você. Não se conforme com o padrão que nós recebemos em casa, em família, que nem sempre foi bom. Não se conforme, não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aqui, está falando daquilo que ocupa a nossa vida de pensamentos. Não se conforme com a forma que o mundo colocou na tua mente. A forma que a tua família colocou na tua mente, com a educação que você recebeu.
A vida, querido, com tudo que ela trouxe para nós, ela colocou na nossa mente uma forma, uma maneira de pensar, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de sentir. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, decepção, desapontamento, desilusão, colocou na minha mente uma forma, que é uma maneira de pensar, que a gente tem repetido aqui, que muitas vezes é uma maneira de pensar que não tem nada a ver com a palavra de Deus, uma maneira de pensar que é incrédula, uma maneira de pensar que é negativa, é pessimista, não é? E se eu quero experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu preciso renovar a minha mente, não é? Transformar, né, pela renovação da minha mente, né, para que eu possa experimentar essas coisas que você já viveu, essas coisas que eu vivi. Muitas vezes coloca uma forma, uma maneira de pensar na nossa mente, que não tem saída, ele nunca vai se salvar, o milagre nunca vai acontecer, nunca vai haver uma transformação, é impossível. Possível. Isso que eu escuto na palavra, isso que eu escuto na igreja. E aí a gente aqui, não é? A atitude de vocês hoje foi muito característica. Eu falei que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e ninguém se manifestou. Porque no fundo, a gente não acredita. Não é que a gente não acredita, querido. É que o molde do mundo, o modelo do mundo, a forma do mundo, é muito maior. Você cresceu ouvindo que você ia ser uma porcaria, que você não ia ser ninguém, que você não ia ser nada. E por mais que você ouça a palavra, você às vezes duvida. Será que eu sou um vencedor mesmo? Será que eu sou um vitorioso? Será que um dia eu vou dar uma virada na minha vida? Será que um dia eu vou transformar? Por quê? Porque você tem uma mente aí já moldada. E alguns de nós aqui, queridos, sofremos muito abuso de palavras. Ouvimos palavras muito fortes, que marcaram a nossa vida. Que nem o boi é marcado, tem palavras que são assim, querido, que marcam a nossa vida. E a gente, por mais que queira se esquecer daquilo, não se esquece. Sempre se lembra daquela palavra. E se essa palavra veio de um pai, veio de uma mãe, veio de uma pessoa que tem autoridade, essa palavra teve mais peso ainda, tem mais peso ainda. E é isso que Paulo está dizendo aqui, para a gente renovar a nossa mente. Deus tem uma vontade para você que é boa, agradável e perfeita. Bata na palma do teu irmão e diga isso para ele. Deus tem uma vontade para você que é boa, é agradável, é perfeita. Você pode ter uma aflição hoje, você pode ter uma luta hoje, você pode estar enfrentando um momento difícil na vida de casal, na vida de pai com filho, na vida profissional, na vida financeira, mas Deus tem como resolver isso. Deus tem uma solução para você. E o problema de muitos de nós não acreditarmos é porque nós temos uma mente limitada. Limitada pelo que a gente já viveu. O próprio apóstolo, próprio pai da nossa fé, Abraão, esperou tanto tal filho que nunca chegava, que um dia ele disse: Deus, quando é que eu vou ter esse filho afinal? E Deus disse para ele: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Conta os grãos de areia, assim será a tua descendência. E nós, queridos, às vezes também estamos dentro de uma tenda, que é a nossa mente. Deus está falando, Deus está profetizando, Deus está dizendo, tem saída, tem solução, eu vou agir, e agindo eu, quem impedirá? Mas nós, muitas vezes, queridos, não cremos no que estamos ouvindo. Por quê? A mente está viciada, viciada em amargura, viciada em desobediência, viciada em revolta, viciada em frustração, viciada em amargura.
A gente não consegue esquecer o que a gente sofreu, o que a gente passou. Então, por mais que Deus fale, Deus não pode operar na nossa vida, porque a nossa mente não está renovada. Pelo contrário, a nossa mente está conformada, sabe? Conformada, desacreditada, não acredito mais em nada, não confio mais em ninguém, não é tudo difícil, não vou conseguir nada. E Paulo aqui está dizendo que Deus se agrada quando a gente não se conforma com a forma que a vida colocou na nossa maneira de pensar. Deus se agrada quando a gente não se conforma. Não é porque o meu avô foi diabético, não é porque meu pai foi diabético, que eu vou ser diabético. Eu não vou ser diabético. Amém, querido? Quando a gente não se conforma, não, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a minha casa, toda a minha casa será salva. Independente do que dizem, do que falam, amém, querido? Não é? Deus se agrada quando a gente, querido, se transforma. Espera aí, é isso que a palavra de Deus diz? Então eu vou renovar minha mente, porque eu quero experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso, as pessoas dizem isso, as pessoas dizem, me importa o que as pessoas dizem, eu não sou o que as pessoas dizem, eu não sou nem o que o meu pai disse, eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Eu vou obter o que Deus diz que eu vou obter. Você está entendendo, querido? A gente tem que fazer uma cirurgia na mente, na cabeça, não é? Há pessoas lá fora que dizem, né? Foi lá para aquela igreja, o pastor fez lavagem cerebral nele. Minha gente, como eu gostaria de ter esse dom de fazer lavagem cerebral. Querido, você por mais que se mate, se esgoele, tente o que fazer, é impossível você mudar a mente do outro. Como você gostaria, né, pai, de mudar a cabeça do teu filho? Né, mãe? Se você pudesse mudar a cabeça do teu filho, da tua filha, como seria bom, né? Mudar a cabeça do teu patrão, olhar para você de uma outra maneira e te dar um aumento de 100%. Impossível, querido. Ninguém aqui, querido, por mais poderoso que seja, consegue mudar a cabeça do outro. A única cabeça que você consegue mudar, qual é? A nossa. Como eu gostaria, querido, que tivesse uma bica, né, que eu enfiasse a cabeça e fizesse uma lavagem cerebral, para me esquecer uma porção de coisa da minha vida que eu não gosto de lembrar. Quem é que aqui lembra de alguma coisa que não gosta de lembrar, né? Nem de pensar. Mas isso é impossível, querido. O que a gente pode fazer é renovar a mente com a palavra de Deus. Amém? É a única coisa que eu posso fazer é renovar a minha mente com a palavra de Deus. Amém? Não é? Por quê, queridos? Essa forma que a gente tem, que o mundo colocou, que a família colocou, que a educação que nós recebemos, muitas vezes colocou na nossa mente uma maneira distorcida de pensar. Se você sofreu uma rejeição, tudo que você pensa pelo prisma da rejeição. Se você sofreu abandono, tudo que você pensa pelo abandono. Se você sofreu uma traição, tudo que você pensa pela traição. E o único que pode mudar isso é você. É você, porque você que tem que transformar a tua mente pela renovação da sua mente. Amém, querido? Amém. Né? Põe uma outra forma nessa mente, de acordo com a palavra de Deus. Uma mente que pensa diferente. Uma mente que bota pensamentos que fazem você falar diferente. Que fazem você sentir diferente. É a partir dessa mente nova, renovada, transformada, que eu vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém, querido? Isso aqui está ao alcance de qualquer um de nós, queridos. Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas para isso eu preciso renovar minha mente. Eu é que tenho que fazer isso. Transformai-vos. É você que se transforma. Pela renovação da palavra de Deus. É você que muda a sua maneira de pensar.
Então, querido, hoje, no meio de tudo que a gente está vivendo, as nossas lutas, dificuldades, desafios, né? Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus tem como resolver tudo isso de uma forma boa, agradável e perfeita. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso tirar da minha mente esses pensamentos de incredulidade, de dúvida, né? Esses pensamentos amargos, magoados, feridos, ressentidos, esses pensamentos desobedientes. Amém, querido? Eu preciso renovar a minha mente. De uma certa forma, querido, não é quando você tem um computador, o computador tem um programa. E ele só responde para você dentro daquele programa. Se você pedir uma coisa diferente, ele não te atende. Ele só atende dentro do programa. Então, querido, alguns de nós aqui foram programados para derrota, para o fracasso, pelas palavras que nós ouvimos, pelos decretos que deram sobre a nossa vida, pelas coisas que nos disseram, pelas coisas que as circunstâncias, os fracassos, as derrotas, colocaram na nossa mente. Então a gente vem com esse programa de infelicidade, de tristeza, de desânimo, de que não tem saída, de que não tem solução, que não tem como Deus resolver isso, não tem como mudar isso. Você vem com esse programa. E aqui está o outro aqui, pregando para você um outro programa. Tem saída, tem solução, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai transformar, Deus vai fazer. Mas você que tem aí, que não tem esse programa, fica aí que nem essa mosca morta, com essa cara de paisagem. Porque eu estou falando aqui, não tem reflexo nenhum, não reverbera dentro de você, porque você não tem esse programa. O programa que está aqui, tu é um derrotado, tu é um fracassado, tua vida nunca vai mudar, vai continuar tudo do mesmo jeito, está aqui, ó. E aí o pregador se esgoela, fica sem saliva aqui, e você fica que nem o teu computador, não tem registro, não foi encontrado o programa, não foi encontrado o arquivo, e o único que pode mudar isso é você. Fala isso para o teu irmão, o único que pode mudar isso é você. Você tem que reprogramar essa mente com a palavra de Deus, renovar essa mente com a palavra de Deus. Amém? É um trabalho difícil, queridos. É um trabalho difícil, porque você viveu o tempo todo, até chegar a Jesus, com uma mente moldada pelo mundo, moldada por família, moldada por palavras que abusaram de você, palavras que te depreciaram, te desvalorizaram, fizeram você se sentir insignificante. Aí você chega à casa de Deus, quer ver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não consegue. Por quê? Porque a forma que o mundo botou, é muito limitada, é pequena. Então, queridos, a gente precisa muito da palavra de Deus. Precisamos renovar muito a nossa mente com a palavra de Deus. A gente precisa ouvir muito a palavra de Deus. Precisa ler a palavra de Deus. Precisa estudar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que renova a nossa mente. É a palavra de Deus que nos faz pensar como Deus pensa. Falar como Deus fala. Agir como Deus fala. Então é um trabalho, querido, parecido com o trabalho de limpeza de um aquário. Quem aqui já teve um aquário? Se você tem um aquário, já teve um aquário, como eu já tive vários, de vez em quando você tem que limpar aquilo lá. Você não pode jogar os peixinhos ali e esqueceu, não. Aquilo exige um cuidado. Você tem que estar sempre limpando. E como é que a gente limpa um aquário? Não é? O nosso método era pegar uma mangueira e pegava uma bem comprida, sugava a água do aquário, cuidado para não beber um peixinho por aí, né? E botava lá no ralo, ou botava num lugar.
e deixava aquela água sair. Por outro lado, eu colocava uma água limpa. E aí vai entrando a água limpa e vai saindo a água suja. A princípio fica uma sujeira dentro do aquário. Mas pouco a pouco, não é? O aquário vai clareando, vai limpando. Daqui a pouco você vê o aquário está limpo. Querido, a palavra de Deus diz, né, que a água da palavra de Deus limpa, purifica. Não é? Eu estou aqui hoje jogando água em você. Uma palavra que limpa, uma palavra que purifica, uma palavra que traz esperança, uma palavra que traz ânimo, uma palavra que traz fé, confiança. Amém? E a gente tem que se livrar dessa palavra negativa, pessimista. Não é? A gente precisa tirar pensamentos da nossa cabeça. Nem tudo que você pensa é você que pensa. O diabo joga dardos inflamados na tua mente e você às vezes se entrega aos piores pensamentos. Então a gente tem que fazer, é um trabalho de vigilância, tem que tomar conta com o que eu penso. Isso não é uma cabeça, eu não posso estar pensando isso não é a mente de uma pessoa renovada. Eu não posso estar falando isso, porque eu estou falando. Isso não é a mente, não são palavras de quem está renovado. Então, querido, a gente precisa cada vez mais se expor a essa palavra. A gente precisa ouvir a palavra, precisa ler a palavra, precisa se submeter à palavra, corrigir a nossa vida pela palavra de Deus, consertar, educar a nossa mente pela palavra de Deus. Não é? Não ficar falando como fala qualquer pessoa do mundo. Então é um trabalho, querido, que eu tenho que fazer. Se você for ali na loja de departamentos, não tem nenhuma área que vende mente renovada. Compre 3 por 10. Não existe isso. Sou eu que tenho que renovar minha mente. Sou eu que tenho que me alimentar com a palavra de Deus. Sou eu que tenho que ouvir. Amém, querido? Sem essa mente renovada, transformada, muda de forma ou de forma, sem essa mente transformada, eu não experimento a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, querido, que essa palavra sirva de exortação para nós. Eu hoje sou uma pessoa conformada ao padrão antigo, ao padrão mundano, a um padrão carnal, a um padrão que eu talvez recebi até dentro de casa, da minha família. Ou eu hoje sou uma pessoa que tem sido transformado pela palavra de Deus. Eu hoje estou pensando diferente, eu hoje estou agindo diferente, eu hoje estou falando diferente. Amém, querido? Isso é fruto, querido, da nossa transformação pela palavra de Deus, pela renovação. Então, queridos, a gente tem um trabalho diário na nossa vida, que é renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Quem aqui lê jornal todo dia? Pouca gente informada aqui, não é? A gente lê o jornal, quem é que vê a televisão todo dia? Pouquíssimos, denso isso aqui. Quem vai para a internet todo dia? A gente recebe informação. Informação. Essa informação, querido, vem para cá. E a gente tem que ter, querido, vigilância. Tem papo, querido, que é pura perturbação para você. Tem conversas que, em vez de renovar a tua mente, te machucam mais, te ferem mais, te botam mais para baixo, te deprimem mais, te oprimem mais. E tem conversas que nos despertam, nos acordam, nos animam, trazem esperança. Assim mesmo com as notícias, querido. Eu não sei como tem gente que atura aquele homem que fica na televisão de manhã cedo. Como é o nome dele? Aquele que é deputado, vereador, sei lá. Wagner Montes, isso aí. Como é que tem gente que assiste aquilo ali, minha gente? Meu pai, é só reclamação, é só desgraça.
matou a mãe e foi ao cinema. Que horror, você está ali, querido, você não sabe, mas você está moldando a tua mente de acordo com aquilo lá, você está alimentando a tua mente com aquilo lá. Tem gente que consegue assistir aquilo e não consegue assistir um culto. Então, queridos, nós temos um trabalho diário, renovar a minha mente. Um trabalho que a gente também pode fazer com as pessoas ao redor, não é? Quando alguém falar alguma coisa, fala para o teu meu irmão, vai renovar essa mente, meu irmão. Pelo amor de Deus, muda essa maneira de falar. Você está sempre reclamando, você está sempre se queixando de fulano, está sempre se queixando, apontando ciclano. Muda essa maneira, renova essa mente. Amém, queridos. Olha só, quem faz é você. E se você não faz esse trabalho, quem colhe as consequências é você mesmo. Né? Eu sei que tudo que você queria fazer a cabeça de alguém para aquela pessoa fazer o que você quer. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o outro é outro ser, é outro indivíduo, é outra pessoa, tem outra história, viveu outras coisas. Por mais que você queira enfiar a tua cabeça na cabeça do outro, não entra. A única cabeça que você pode mudar é a tua. Viu, marido, viu, esposa, pai, mãe, que quer enfiar na cabeça do outro que você quer, tem que ser assim, vai ser assim, tem que... Não vai conseguir nada. A única pessoa que você pode mudar é você. Diga isso para o teu irmão, meu irmão, a única pessoa que você pode mudar é você. Porque a gente ouve isso muito aí, gente. Não sei se você ouve, eu ouço muito. Fulano tem que mudar. Fulano tem que passar por uma transformação. Aquilo ali precisa se converter. Esses são os espirituais, né? Os cheios, que se acham. Meu irmão, minha irmã, eu seria um pretensioso se eu achasse que, não, eu vou pregar e todo mundo vai mudar. Eu vou pregar aquela palavra poderosa e todo mundo vai ser transformado. Vai ser transformado se esse todo mundo quiser. Amém, querido? Estou falando bobagem aqui? Você acredita no que eu estou pregando se você quiser. Talvez está dizendo alguém sentado e dizendo, é mesmo, não acredita em nada do que ele fala. Problema seu. Amém, querido? Então, querido, essa palavra me exorta a não me conformar com o mundo, a agir diferente. Recebeu dinheiro demais, querido? Devolve. Amém? Não quer ir comer o biscoito? Bota outro lá. Olha só. Tem horas, né, querido, para a gente resolver problema, qual é a maneira mais fácil de você resolver um problema? Tem um compromisso, não quer o compromisso. Qual é a maneira mais fácil? Só tem santo aqui, ninguém tem isso, só eu que tenho esses pensamentos na cabeça. A maneira mais fácil é eu dizer que eu não posso ir por causa de uma mentira qualquer. Então, não posso mentir. Mentiroso não tem cabeça de renovado. Uma mente mentirosa não é uma mente renovada. Uma mente desonesta não é uma mente renovada. Uma mente que adora fofoca, contar o podre dos outros, não é uma mente renovada. Porque esses dias me contaram um podre, mas um podre daqueles. E eu falei assim, não pode ser, eu não acredito. Não, eu vou perguntar. Depois eu parei, digo, Roberto não vai perguntar nada. Está entendendo? Não sabe nem se isso é verdade. Não vai perguntar coisa nenhuma, fica na tua. Recolha-se. A sua pessoa. Aonde? Cancela, isso aí. Que quarta-feira a gente falava, né? Tem hora que a gente está pensando umas coisas para a gente parar e dizer, cancela. Né? Minha mulher falou assim, como é que
você foi falar isso na igreja? Eu digo, mas tem que falar? Não é? Da ontem mesmo eu falei uma besteira, depois fui para o banheiro, cancela, Senhor, para que eu fui falar essa? Não é? Eu falei uma besteira, depois fui, Deus, cancela, não é nada disso não, Pai. Perdoa. A gente tem que cancelar esses pensamentos, querido. Meu irmão, mente renovada. Fala para o teu irmão, mente renovada. Diga para o teu irmão, dias melhores virão. Coisas boas vão acontecer. Milagres vão acontecer. Deus vai dar uma solução. Deus vai dar uma saída. Querido, se a gente não renovar a nossa mente, a gente vai ficar aqui pregando, e o computador que está aí com um programa totalmente diferente, não responde. Amém? Amém? Que nessa manhã Deus, de uma forma especial, toque na nossa mente. Que Deus desperte em nós um desejo de se transformar, um desejo de se renovar, não é? Sem renovação não existe mudança. Por que é que a vida de certas pessoas não mudam? Porque não se renovam. Amém? Você pode abaixar sua cabeça, fechar teus olhos. Vou fazer uma oração a princípio e depois nós vamos servir a ceia e aplicar de forma mais específica. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, por saber que o Senhor tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita para mim, para minha família, para meus filhos, para minha vida profissional, para minha vida financeira. O Senhor tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes, Pai, nós não cremos na tua palavra, porque o mundo, a educação que a gente recebeu, as palavras sobre as quais nós crescemos ouvindo, colocaram na nossa mente uma forma limitada, uma forma menor, pequena, uma forma de derrotado, fracassado. Então, Pai, obrigado pela tua palavra. Me dá, Pai, disposição de renovar minha mente com a tua palavra. Me dá disciplina, Pai, de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, disciplina para ler a Bíblia, disciplina para se alimentar com a palavra de Deus. Que a gente possa fazer isso todos os dias, Pai, porque o teu propósito é realizar grandes coisas na vida de cada um de nós. Mas alguns de nós às vezes estamos debaixo de uma tenda, Pai, que nem Abraão, pensando de forma limitada, pensando de forma pequena. E o Senhor precisa nos tirar dessa tenda e abrir os nossos olhos para enxergar tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. Abençoa essa palavra. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a participar da mesa nessa manhã. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, receba o pão e aguarde que eu vou orar junto com você. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo, eu não posso participar da ceia porque eu fiz isso, porque eu falei aquilo. Meu irmão, se arrependa dos seus pecados, confesse os teus pecados e participe da mesa. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer te restaurar, Deus quer te curar. Receba um pedaço de pão e aguarde, nós vamos estar orando juntos. Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, vamos pedir perdão a Deus, queridos. Porque às vezes nós nos conformamos com as palavras que nos dão, que nos dizem. Muitas vezes não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Não temos disciplina de alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus. Nos alimentamos de tantas coisas, mas nem sempre temos essa disciplina de ler a palavra, de ouvir a palavra, de se expor à palavra.
É a palavra que tem a capacidade de limpar a nossa mente, exatamente como nós acabamos de cantar. É a palavra que limpa, é água que limpa a mente, que limpa o coração. Então, Pai querido, nós queremos te pedir perdão, que muitas vezes não resistimos a esse padrão do mundo, a essa maneira velha de viver, essa maneira antiga de falar, essa maneira de pensar antiga. Muitas vezes não resistimos. Às vezes falamos como qualquer incrédulo, pensamos como qualquer pessoa. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Purifica, Pai. Se algum pecado que você gostaria de confessar nessa hora, abre teu coração. Peça perdão a Deus. Te pedimos perdão, Pai, porque nem sempre temos essa disposição de estar na igreja para ouvir a tua palavra. Nem sempre temos essa disposição de alimentar nosso coração e a nossa mente com a tua palavra. Às vezes temos uma disciplina para tantas coisas, temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para renovar a nossa mente. Então, Pai, perdoa-nos, te pedimos perdão, lava-nos, Senhor, purifica-nos e desperta em nós, Pai, um desejo pela tua palavra. Desperta em nós um carinho, Pai, pela tua palavra. Despertam em nós o desejo de cada dia mais renovar a nossa mente com a tua palavra. Abençoa cada um aqui, Pai. Obrigado, Pai, por esse pedaço de pão. Representa o corpo de Jesus que morreu pelos nossos pecados. Muito obrigado, Pai. E todo o benefício que Jesus ganhou com o seu sangue na cruz do Calvário, venha ao meu irmão nessa hora. Cura, libertação, restauração, toda salvação, tudo que ele precisa, Pai, que ele receba nessa hora. Eu abençoo esse pedaço de pão, nós juntos participamos, em memória de Jesus, nos lembrando de Jesus, que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Muito obrigado, Pai. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão. Fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça. Qual foi a fortaleza de desesperança que a vida botou na tua mente? Qual é a situação da tua vida que você acha que não tem solução? Qual é a fortaleza de desesperança que se foi construída aí na sua mente? Por tudo que você já viveu, por tudo que você já passou, por tudo que você já experimentou, colocou aí na tua cabeça que em determinada área da sua vida, Deus não vai agir. Você não vai ver a manifestação do poder de Deus. É impossível. Coloque isso diante de Deus, querido. Coloque isso diante de Deus. Deus, o Senhor falou na sua palavra que nós temos armas espirituais para destruir fortalezas. Nós hoje podemos renovar nossa mente, transformar-nos pela renovação da nossa mente. Pai querido e amado, eu estou colocando umas situações específicas. Existem coisas que a vida deixou na nossa mente, uma marca que não tem saída, não tem mais jeito, não tem solução. Então, Pai, nós vamos contra isso agora, em nome de Jesus, jogando por terra esse pensamento de incredulidade,
jogando por terra esse pensamento de impossibilidade, jogando por terra esse pensamento de dúvida, colocando diante de Ti, Pai, circunstâncias da nossa vida, em que o Senhor vai manifestar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas para isso, Pai, nos ajuda, Pai, a renovar a nossa mente. Nos ajuda, Pai, a transformar a nossa linguagem. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala. Ajuda-nos, Senhor, porque o Teu desejo é operar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, meu Pai, eu estou colocando diante de Ti agora situações nos nossos olhos. Não tem jeito. Parece que a palavra que a gente ouve, não, se conforma, se conforma. Não é isso que a Tua palavra diz, Pai. A Tua palavra diz para a gente não se conformar e se transformar. Então eu peço, Pai, transforma essa situação, muda essa situação, manifesta o Teu poder nessa situação. Abençoa, Pai, esse cálice que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas dores e enfermidades. Que essa manhã, Pai, seja uma manhã de cura, seja uma manhã de restauração, que pessoas saiam daqui revigoradas, renovadas, restauradas. Que milagres aconteçam, porque esses sinais acompanharão aqueles que crerem, e nós cremos, meu Pai. Que essa seja uma manhã de cura, meu Pai, cura no nosso físico, cura na nossa alma e renovo no nosso espírito. Abençoa esse cálice, Pai. Nós participamos dele em memória de Ti, Pai, lembrando do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós abençoamos e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice, glorificando o nome do Senhor. Vem dizendo o nome do Senhor, glorificando o nome dele. É o Senhor. Sobre o trono. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode dar a mão para o seu irmão? Será que você pode dar uma palavra de ânimo dizendo para o teu irmão: meu irmão, mente renovada. Fala para o teu irmão: Deus ainda tem muita coisa boa para fazer na tua vida. Renova essa mente, acredita na palavra de Deus, acredita nas promessas de Deus. Amém? Vamos orar, Pai querido e amado, muito obrigado. Eu nessa hora, Pai, quero interceder por quem o Senhor colocou do meu lado direito. Quero colocar essa vida diante de Ti. Quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor derrame a Tua graça sobre a vida do meu irmão, derrame a Tua graça sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, financeira. Toma a vida do meu irmão nas Tuas mãos, Pai. Anima o coração dele, reaviva dentro dele a Tua presença, a Tua palavra, o fogo do Teu Espírito. Da mesma forma, Pai, eu oro pela pessoa que está do meu lado esquerdo. Toma essa vida nas Tuas mãos, na autoridade do Teu nome. Eu cancelo e quebro o poder de toda palavra negativa que foi lançada sobre a vida dele, toda praga, toda maldição, toda imprecação, toda palavra que foi negativa, destrutiva, que botou o meu irmão para baixo, eu quebro elas no poder do nome de Jesus. E eu libero sobre a vida do meu irmão uma palavra de bênção, uma palavra de restauração, uma palavra de reconstrução. Eu abençoo o meu irmão com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu abençoo a sua família, Pai. Eu abençoo a sua casa. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por essa manhã na Tua casa. Ao voltarmos para casa, que a gente volte meditando na Tua palavra,
e que a gente pratique a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Dá um abraço ao teu irmão, deseja a ele uma semana abençoada e Deus abençoe a todos.